Olá, vamos a mais um vídeo do canal Universo da Costura Cursos e no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo desde a modelagem até a confecção total de um vestido infantil com saia godê e com decote redondo. Então esse vídeo tá incrível, já vai se inscrevendo aí no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para você ser avisado sempre que a gente postar vídeo novo. E agora vamos ao passo a passo dessa peça. Para fazer o molde do vestidinho, nós vamos precisar de um molde base. Eu vou utilizar aqui a base infantil, que a gente utiliza aqui em nossos cursos. Fiz aqui a cópia, tanto da parte frente, como também da parte costa. Mas eu vou iniciar aqui a modelagem pela parte frente. Eu vou começar aqui traçando o decote, que é um decote redondo. Aqui na linha do ombro, eu vou entrar 4 centímetros. Do decote para o ombro 4 centímetros e vou descer aqui no centro-frente 3 centímetros. Aqui as réguas, eu vou refazer o traçado desse decote. Primeiro eu faço aqui uns 2 centímetros em linha reta, e depois eu utilizo a régua de curva para completar esse decote. Basta encaixar aqui e traçar. Aqui na parte do ombro, eu vou entrar 1,5 centímetros. Eu refaço aqui com a régua, finalizando bem na curvinha da cava. Vou apagar aqui as linhas. E agora eu vou acrescentar as margens de costura, que vai ser de 1 centímetro. 1 centímetro aqui no decote, no ombro, na cava. E 1 centímetro aqui na lateral e na cintura do vestido. De costa, eu vou marcar os 4 centímetros aqui, reabrindo o decote. Marcar também o 1,5 centímetros aqui, cava. Vou refazer aqui a linha da cava, finalizando na curva. E aqui no centro costa, ele é um decote V. Então, eu vou fazer a marcação aqui do V na mesma altura aqui para chegar na cava. Aqui tem 13 centímetros, então eu vou marcar 13 centímetros aqui no centro costa também. E com a régua de curva, eu faço aqui o decote. Vai ficar assim. E agora eu vou só colocar as margens de costura. Aqui no centro, costa, ele vai ter botões, mas é botões com azelhas, então não há necessidade de colocar transpasse. Eu vou colocar só a margem de 1 centímetro. 1 centímetro no decote, no ombro, na cava, lateral, tudo 1 centímetro. Na cintura e também aqui no centro costa. Frente e costa tá pronta. Agora eu vou fazer o molde do babadinho aqui da cava. Para fazer o molde do babadinho aqui, da abinha que vai ter na cava, eu vou medir o quanto tem aqui a cava completa e vou fazer o molde com essa medida. Aqui a cava deu 17 centímetros, aqui eu fiz uma dobra no papel e vou marcar os 17 centímetros.
Eu vou marcar a altura com 6 centímetros, para já ficar com a margem de costura. Fazer uma linha aqui, como se fosse um retângulo. E nessa parte aqui, final, eu vou fazer arredondado com a ajuda aqui da régua. Então, ela vai ficar assim, com essa ponta arredondada. E aqui nós temos o molde da abinha, que vai vir aqui para a parte da capa. Vamos fazer o molde agora da saia do vestido. A saia vai ser um godê total. Então, para fazer o godê total, precisa da medida da cintura, que nesse caso aqui é 68 centímetros. Basta pegar os 68 e dividir por 6. Deu 11,3, mas eu vou arredondar para 11. 11 vai ser a distância aqui que eu vou utilizar para fazer a circunferência da cintura. Eu vou utilizar aqui a borda do papel, porque já tá bem certinho. Caso você vá utilizar um papel que não esteja certinho, não esteja certo aqui a borda, eu vou utilizar aqui a borda do papel, porque já tá bem certinho. Se você for utilizar um papel que não esteja correta aqui essas marcações, você vai precisar fazer essas linhas com o uso do esquadro. Então, aqui basta utilizar essa medida dos 11 centímetros e fazer aqui a circunferência. Então, eu vou colocando aqui a ponta da fita bem no cantinho e aqui eu vou traçando com os 11 centímetros. Vou fazendo assim várias marcações. Depois é só fazer a união aqui desses pontos. Agora eu vou colocar o comprimento da saia, que vai ser de 40 centímetros. Desse ponto de cintura aqui para baixo, eu faço esse mesmo processo, só que utilizando os 40 centímetros de comprimento. E aí, eu vou fazendo várias marcações e depois eu passo um traçado unindo todos esses pontos. Agora, eu vou unir aqui todas essas marcações. E agora é só recortar. O nosso molde, frente e costa, do coletezinho do vestido, a abinha para colocar aqui na cava e o moldezinho da saia. E para fazer essa peça, eu vou utilizar essa tricoline em algodão. Começar aqui fazendo o corte da saia, e esse molde aqui, ele é só 1/4 da medida. Então, nós vamos precisar posicionar na dobra, tanto um lado quanto o outro. Aqui tá 2 dobras no tecido, ó. Tem uma dobra e aqui eu dobrei novamente. Dessa forma, eu encaixo o molde e as 2 laterais aqui ficam na dobra do tecido. Essa lateral e essa outra também. Agora, aqui eu não coloquei margem de costura porque é barra lenço, é bem fininha, então não havia necessidade pelo comprimento aqui que eu já deixei, tá? Então, eu vou só fixar aqui com esses pesos e cortar em volta. Essas outras partes aqui do colete, vou só posicionar normalmente e fazer o corte.
Bem, pessoal, e aqui eu finalizei o corte. Ficou a parte frente 2 vezes no tecido, porque toda essa partezinha aqui do colete eu vou fazer forrada. A partezinha costa aqui também 2 vezes. Ficou assim. Os babadinhos aqui da cava. Vai ser com essa partezinha aqui dupla. Então, precisa também cortar 2 vezes. E aqui, a sainha. A saia aqui é um godê total. E eu vou precisar abrir aqui um desses lados para colocação do zíper. Basta pegar aqui e cortar. Vai ficar assim, uma abertura no centro-costa para colocar o zíper. E eu vou precisar também de uma tirinha para fazer as azelhas. Aí basta cortar uma tirinha aqui com a largura de 3 centímetros. Para fazer as casinhas do botão, né? Aquelas azelhas que vai ter nos botõezinhos da parte costa. E assim nós temos aqui a nossa peça já toda cortada. Bem, pessoal, e aqui vamos à montagem da nossa peça. Esse vestido ele vai ter um detalhe bem interessante, que eu não vou utilizar o overlock e nem o zigue-zague, e ele vai ficar com acabamento perfeito. Pela parte da... Eu vou iniciar aqui fazendo a costura da tirinha, que vai servir para fazer as casinhas de botão, que ele vai ter no centro-costa o zíper invisível, só na parte da saia, e na parte do colete eu vou colocar as casinhas para colocar botões, tá? Então, aqui eu passei ferro na tira, dobrando ao meio, e cortei, deixando um pouco mais estreita. Então, aqui ela ficou com 1 centímetro de largura, porque eu quero fazer aqui as dobrinhas, né? Como se fosse uma espécie de reata, mas eu quero que ela fique fininha para ficar um trabalho delicado. Só dobrar as 2 bordas para o meio e fazer uma outra dobra para passar o pesponto. Finalizei aqui a tira e aqui eu vou cortar, dividir para fazer as casinhas. Esse tamanho aqui da casinha você vai fazer de acordo com o tamanho do botão que você for utilizar. Aqui eu não vou utilizar um botão bem pequeno, eu até gostaria, mas no momento aqui os botões que eu tenho eles são mais grandinhos e eu vou colocar assim mesmo. Então eu vou precisar deixar uma casa mais ou menos nesse tamanho aqui. E aqui eu vou cortar os pedacinhos aqui todos do mesmo tamanho. Vão ser 5 botões aqui no centro-costa. Aqui eu já cortei as 5 casinhas e vou fixar aqui na parte costa. A primeira eu vou fixar aqui com 1 centímetro de distância. Vai ficar nessa posição aqui. E eu vou deixar 1 centímetro para fazer a costura do decote. As outras eu vou marcando sempre de 2 em 2 centímetros. Aqui com a fita eu vou marcando aqui os 2 centímetros e posicionando as próximas. Já tô posicionando aqui a última e ela vai ficar também aqui com a distância de 1 centímetro da cintura. Finalizei aqui e ela ficou assim. Aqui ficou o espaçozinho da costura e no final também,
que vai ficar assim. Aqui eu já cortei as 5 casinhas e vou fixar aqui na parte costa. A primeira eu vou fixar aqui com 1 centímetro de distância. Vai ficar nessa posição aqui. E eu vou deixar 1 centímetro para fazer a costura do decote. As outras eu vou marcando sempre de 2 em 2 centímetros. Aqui eu venho marcando, medindo com a fita os 2 centímetros e posicionando as outras. E aqui com a fita eu vou marcando aqui os 2 centímetros e posicionando as próximas. Já tô posicionando aqui a última e ela vai ficar também aqui com a distância de 1 centímetro da cintura. Finalizei aqui e ela ficou assim. Aqui ficou o espaçozinho da costura e no final também. Aqui vai ficar assim. E aqui eu vou fazer a parte já do decote costa. Aqui eu vou juntar direito com direito. E para costurar aqui o decote e não ficar com aquele aspecto ondulado, né? Eu vou passar 2 costuras e puxar um pouquinho, como se estivesse encolhendo esse tecido. Finalizei as 2 costuras, ficou dessa forma. E aqui eu separo as 2 linhas da parte de baixo e vou puxando e espalhando aqui para a outra parte. Dessa forma, ele vai deixar aqui o decote bem firme, sem estar fazendo aquelas ondulações. Agora eu vou passar a costura de pesponto rente, rebatendo essa sobra do tecido para o lado aqui do forro. Ficou assim. Perceba que o decote fica bem retinho. Fica com um acabamento ótimo. Agora eu vou fazer isso mesmo com o outro lado. Já repeti o mesmo processo aqui para outra parte. E agora eu vou costurar aqui o decote frente. Vou colocar aqui direito com direito. E vou passar a costura.
Finalizei a costura, agora eu vou precisar fazer piques em todo esse decote. Que ficou com vários piques, porque se não fizer, fica prendendo o tecido a hora que você virar para o lado direito. E agora eu vou passar aqui também a costurazinha de pesponto rente, fazendo o acabamento desse decote. Finalizei aqui a costurinha do decote. Costurar aqui a parte do ombro, unindo frente e costa. Colocar aqui bem certinho, costura com costura, para não ficar desigual. Já vou fazer isso mesmo com o outro ombro aqui. Finalizei aqui a parte do ombro. Essas costurinhas aqui eu vou passar ferro, elas vão ficar abertas aqui para não ficar fazendo volume. Eu vou vir com a cianinha a uma distância de 3,5 cm e vou costurar fazendo todo esse contorno do decote costa e decote frente. Aqui eu já troquei a linha, coloquei linha branca, porque a cianinha é branca. Eu venho aqui com a fita e vou posicionando a cianinha com a distância dos 3,5 cm. E aí eu vou vir fazendo aqui todo esse contorno do decote. Bem, e aqui eu já finalizei a parte da cianinha, do colete. E eu vou aproveitar que coloquei linha branca e já vou costurar também a cianinha aqui da barra. Vou costurar da mesma forma, só que para a barra eu vou marcar a distância de 9 centímetros. E como a saia é uma saia godê, eu vou marcar todinho colocando alfinetes aqui para fixar essa cianinha. E depois eu venho só para passar a costura. Aqui eu já estou finalizando a marcação, sempre medindo assim com a fita, os 9 centímetros, posicionando a cianinha e prendendo com alfinetes. Dessa forma vai ficar mais prático aqui a hora que eu for passar a costura. Finalizei aqui. Agora eu vou passar a costura, prendendo toda essa parte aqui na barra. Aqui eu já finalizei, passei a cianinha em toda a parte aqui da barra. E eu vou separar aqui essa saia e vou voltar para a montagem do corpinho do vestido. Vou passar 2 costuras para fazer o franzido aqui nessa parte da abinha. Essa abinha vai ser para costurar aqui na cava do vestido.
Passei aqui as duas costuras e agora eu vou puxar essas linhas para formar o franzido. Separo as duas linhas da parte de baixo e vou puxando e espalhando esse franzido. Aqui vai ficar com 19 centímetros. Agora eu vou fazer isso mesmo com essa outra. Aqui já estou com as duas do mesmo tamanho. E aqui no corpinho eu vou fazer a marcação do centro aqui da cava. Vou marcar com um pique. E nesse pique eu vou colocar o centro dessa aba. Vai ficar assim. Vou prender com alfinetes. E aqui eu vou passar a costura fixando o babadinho nessa parte aqui que tá com a cianinha. Aqui vai ficar assim. E eu vou fixar a outra lá na outra cava. Agora eu vou juntar aqui direito com direito e vou passar a costura fechando essa cava. Finalizei aqui a costura e vou fazer os piques para soltar esse tecido aqui da parte da cava. Vai ficar assim. E vou fazer os piques também aqui na parte costa. Agora vamos virar aqui para o lado direito. E aqui vai ficar assim, com a partezinha da cava toda embutida. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento para embutir a outra cava. Finalizei aqui a outra cava. Aqui eu vou passar também a costurinha de pesponto rente, seguindo aqui até a metade da cava. Vai ficar assim, até aqui a costurinha, metade da cava. Eu vou fazer esse mesmo processo com o outro lado da frente e também para a outra cava. Aqui eu já finalizei todas as costuras de acabamento da cava e agora eu vou fechar aqui essa parte do centro-costa. Virar aqui essa parte. E passar a costura. E aqui vai ficar assim. Vou fazer essa mesma costura pro outro lado. Finalizei a parte aqui do centro-costa e agora eu vou fazer o fechamento aqui das laterais. Para fazer o fechamento aqui das laterais, eu vou colocar aqui dessa forma, direito com direito, deixando bem certinha essa costura aqui da cava. Vou colocar um alfinete aqui para facilitar. E aqui eu venho com a costura. Finalizei aqui essa costura. Depois eu vou passar ferro aqui, deixando ela abertinha. E aqui ela vai ficar assim. Parte de dentro, tudo embutido, ó, cavas e lateral. Vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado. Aqui eu já finalizei
os dois lados. O coletezinho tá pronto. Vou aqui fazendo a montagem da saia. Para fazer o acabamento aqui, não utilizar o overlock nem o zigue-zague, eu vou fazer uma barrinha estreita, fazendo assim 2 dobrinhas e passando a costura. Vai ficar assim. Vou fazer esse mesmo acabamento com o outro lado. Realizei aqui as 2 costurinhas de acabamento. E o passo vai ser passar uma costura aqui no centro-costa, deixando o espaço para colocar o zíper. Então, eu vou passar a costura aqui com a margem de 1 centímetro. Finalizei aqui a costura do centro-costa, ficou assim. E agora vamos à colocação do zíper aqui no centro-costa. Para colocar o zíper, ele precisa estar aberto e com o cursor virado para a parte de baixo. E aqui eu vou posicionar com a distância aqui de 1 centímetro, que é a mesma distância aqui da margem que eu costurei. Já troquei aqui o calcador da máquina. Vou passar primeiro uma costura fixando ele aqui na borda e depois eu vou passar a costura do zíper mesmo, que vai ser aqui bem próximo a esses dentinhos aqui do zíper. Finalizei aqui de um lado, agora eu venho com a outra costura aqui nessa posição, costurando aqui o outro lado do zíper. Então, aqui, ó, a primeira costura que eu passei, ela tá bem na bordinha, foi só para prender, para deixar o zíper fixo aqui na posição correta. Agora, eu vou passar a outra costura, que vai ser aqui, ó, reabrindo essa parte do zíper e costurando bem no pezinho aqui, para ele ficar completamente invisível. Finalizei aqui um lado. E agora eu vou subir aqui com a costura do mesmo... E agora eu vou subir aqui do outro lado, fazendo essa mesma costura. Finalizei aqui a costura
E agora vou passar o cursor para a parte aqui de cima. E ficou assim a colocação do zíper. Bem, aqui eu já passei ferro nessas sobras aqui do colete. E agora eu vou costurar a saia no corpinho do vestido. Eu vou costurar aqui só na camada da parte de fora, sem pegar a camada do forro. Então eu coloco aqui direito com direito, começando aqui pela parte do zíper, posicionando bem para ficar assim, bem rente aqui, bem retinho. Vou colocar alfinetes e em seguida passar a costura. Aqui eu fixei tudo com alfinete, ó, toda a parte da cintura. E agora eu vou passar a costura prendendo aqui essas duas partes. Aqui eu já estou finalizando. Sempre com retrocesso. E aqui ficou assim. Aqui tá bem certinho. Até aqui vai ser o zíper. E daqui pra cima vai fechar com as casinhas de botão. Eu vou embutir essa parte do forro do colete na saia. Para isso eu vou virar aqui. E vou vir passando a costura. Chegando aqui próximo do centro, eu vou parar, vai ficar uma abertura aqui que é para conseguir desvirar essa parte. Aqui eu vou arrumando. Vou ajeitando aqui essas partes do vestido e vou fazendo a costura. Aqui eu já cheguei na costura lateral e eu vou só costurar mais um pouquinho e já vou para o outro lado. Aqui ficou assim. Perceba que aqui é a costura lateral e eu costurei mais esse pedacinho aqui. Agora eu vou desvirar e ele vai ficar assim embutido. Agora eu vou fazer isso mesmo aqui do outro lado e no final ele vai ficar só com uma abertura aqui no meio que eu vou fechar com pontinhos à mão. Costurei aqui depois da lateral um pouco e aqui eu vou desvirar. Desvirando aqui, ficou embutido e aqui essa abertura que ficou, eu vou fechar com pontinhos à mão. Agora eu vou aqui para a barra, fazer a costurazinha da barra. E para esse tipo de peça godê, a barra mais indicada é a barra lenço. Então, eu vou fazer aqui uma dobrinha de meio centímetro e vou passar a costura bem na bordinha. Aqui eu já estou finalizando a primeira costura. Ficou assim. E essa sobra precisa ser aparada. Você vai apoiando assim na mão e vai tirando, vai aparando toda essa sobra. Que aí depois vou fazer outra dobra e passar outra costura. Aqui eu já aparei todas as rebarbas aqui da barra. Vou fazer uma segunda dobra. Aqui vou fazer uma segunda dobra e passar outra costura
em cima dessa costura que já tinha feito.